Bem-vindo ao Teias de Terror. Aqui, cada história pode ser mais próxima da sua realidade do que você imagina. Às vezes, a lenda que você escuta não é apenas uma invenção. Pode ser um eco de algo que realmente aconteceu. Alerta, essa história é um conto popular, pode ser ou não real. E hoje vamos falar de um farol que deveria guiar os perdidos, mas que dizem levou muitos ao fundo do mar. A história começa na costa esquecida do litoral de Santa Catarina. Existe um farol antigo, construído no início do século XX, em uma ponta de rochedos chamada Pedra da Lua. Oficialmente, esse farol foi desativado há mais de 40 anos, depois que novas rotas marítimas foram instaladas. Mas moradores da região contam outra versão. Dizem que o farol não foi desligado. Na verdade, ele ainda acende sozinho, em noites de tempestade. E quem segue sua luz, nunca volta. A vila de pescadores próxima sempre viveu em silêncio sobre o assunto. É como se fosse um pacto coletivo. Não falar do farol. Mas todo pacto tem suas brechas. E foi numa dessas brechas que nasceu a lenda da última luz. No verão de 1982, 3 jovens pescadores decidiram desafiar o silêncio da vila. O mar estava bravo naquela semana, e os mais velhos avisaram que não era tempo de sair. Mas eles riram dos alertas e disseram: "Se o farol se acender, seguimos sua luz e voltamos antes do amanhecer." Foi a última vez que alguém os viu. Naquela noite, vários moradores disseram que viram a luz do farol piscar. Alguns juram ter ouvido vozes cantando na ventania como se fossem chamados do mar. O barco nunca mais foi encontrado. E desde então, a vila acredita que o farol não guia para a segurança, mas para o abismo. A investigação esquecida. Anos depois, já nos anos 2000, um grupo de estudantes de história resolveu investigar o farol. Tinham ouvido falar das lendas e queriam gravar um documentário amador. Chegaram à região em janeiro, época em que o turismo é mais forte, mas nenhum morador quis falar em frente às câmeras. A única informação que conseguiram foi de uma senhora idosa, chamada Dona Alzira, que quebrou o silêncio com a condição de não aparecer filmada. Ela disse: "O farol não está abandonado. Ele tem dono, mas não é dono de carne e osso. Segundo Alzira, o farol foi construído sobre um rochedo onde, muito antes, os colonizadores espanhóis afogavam prisioneiros indígenas. O sangue daqueles que foram atirados ao mar teria impregnado a pedra. E quando os engenheiros ergueram o farol, a estrutura ficou marcada por essa maldição." A entrevista nunca foi concluída. As câmeras pararam de funcionar e quando os estudantes voltaram ao hotel, perceberam que as fitas estavam em branco. Dias depois, 2 deles desistiram do projeto, alegando que tinham visto coisas demais naquela noite. O retorno proibido. Em 2015, um dos poucos sobreviventes do grupo, chamado Henrique, publicou em fóruns da internet um relato anônimo. Ele dizia que o farol acende apenas quando alguém se aproxima dele e que, ao tentar entrar, sentiu uma voz dentro da cabeça repetindo frases sem sentido. Ele não revelou tudo, mas deixou uma advertência. Se você estiver lendo isso e algum dia pensar em procurar o farol, não faça isso sozinho. E se por acaso chegar até o topo e ouvir a voz pedindo algo, obedeça. Na dúvida, é melhor fazer o que ela pede. E é aqui que a lenda se mistura com a sua própria experiência. Porque dizem que a voz do farol pede para deixar um sinal. E já que você chegou até este ponto da história, prove que não teme a maldição. Curta, se inscreva, compartilhe e comente aqui embaixo. Eu vi a última luz. Talvez seja a única forma de mostrar que você não se perdeu no caminho. Há apenas 5 anos, em 2019, outro caso reacendeu o medo na vila. Um pescador solitário, chamado Valmir, decidiu enfrentar a superstição. Ele afirmava que o farol era apenas uma estrutura velha e que o medo vinha da ignorância. Numa noite de maré alta, entrou no barco e navegou em direção à Pedra da Lua. Horas depois, pescadores na praia relataram ver a luz do farol brilhar intensamente. E então, apagar de repente. O barco de Valmir foi encontrado dias depois,
destruído, encalhado em uma praia distante. Mas o corpo nunca apareceu. Alguns dizem que Valmir ainda está no farol, preso à voz que o chamou. Outros acreditam que ele foi mais uma oferta para o rochedo. Mas há quem jure que já o viu na beira da estrada, com roupas encharcadas, pedindo carona. A lenda até hoje. Atualmente, poucos se arriscam a falar sobre o farol. Mas, em noites de tempestade, viajantes garantem que veem a luz se acendendo, como se fosse um convite. E sempre que alguém some no mar daquela região, os moradores murmuram a mesma coisa. Mais um que seguiu a última luz. E você? O que faria se visse uma luz solitária no meio da escuridão, piscando só para você? Seguiria? Ou voltaria atrás? Essa foi a lenda da última luz do farol. Mais um conto sombrio aqui no Teias de Terror. Se você sobreviveu até o fim, prove sua coragem. Curta, se inscreva, compartilhe e comente. Eu não sigo a última luz. Porque, se você não deixar sua marca, talvez o farol ainda esteja esperando justamente por você.